para tratarmos aí do controle de constitucionalidade, ainda na toada do controle difuso, não é? No último vídeo encontro, esse nosso projeto de temas atuais e relevantes para a cobrança na prova da OAB, nos nossos últimos vídeo encontros nós tratamos aí do controle de constitucionalidade e aí no último, né, pela via incidental, onde estudamos a mecânica difusa, vimos as características, né, um sistema de controle incidentanto, ou seja, incidental, é conhecido como sistema americano ou sistema de defesa ou por defesa, em que a matéria constitucional, a matéria que eventualmente viola o texto constitucional, será objeto de questionamento a título de prejudicial de mérito. Né? Ela vai se imbricar com a causa de pedir principal da ação, qualquer que seja a ação, em qualquer grau de jurisdição, né? Desde que haja pronunciamento anterior, seja do Supremo Tribunal Federal, seja do tribunal ao qual está vinculado o julgador, seja ele monocraticamente o juiz, seja ele o julgador colegiado, né? Uma turma ou eventual câmara. Essa é a única via disponível para o cidadão comum, né? O controle de constitucionalidade difuso, exercível, né? Como eu falei, por qualquer tribunal ou juiz, e não produz, né? Necessariamente um afastamento da norma, né? Dado que a reserva de plenário, como nós já verificamos, exige, né, que haja pronunciamento dos órgãos plenários ou especiais dos tribunais. O órgão especial a que se refere a doutrina é aquele órgão instituído para tribunais que tem mais de 25 julgadores, né, mais de 25 desembargadores, mais de 25 ministros. Aí o órgão especial pode fazer o controle de constitucionalidade para evitar debates infinitos a respeito da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de determinada norma, na hipótese do controle difuso no caso concreto. E aí o reconhecimento da inconstitucionalidade ou da invalidade do dispositivo questionado por seu afastamento, né, é matéria arguível pelas partes, pelo Ministério Público, tanto como autor da ação quanto em custos legis, ou mesmo por terceiros, inclusive por embargos terceiros, embargos eventualmente impugnações. Como nós sabemos, é requisito para o pré-questionamento, né? É fundamental, muito em breve vocês vão estar divulgando aí, que haja a suscitação, o debate, o levantamento da matéria em sede de instâncias ordinárias para que o recurso extraordinário suba ao Supremo Tribunal Federal. Né? Vimos um ponto importante em relação à matéria veiculada em sede de extraordinário e em sede do exercício do controle de constitucionalidade pela via difusa, que não incidem limitações de índole federativo no controle concreto. Tá? Vimos aí, por exemplo, o TJ de um determinado estado, o TJ do estado do Pará, declara inconstitucional, tá, uma norma federal. Pode, deixa de aplicar. Assim como o Supremo Tribunal Federal pode deixar de aplicar uma lei municipal, uma lei estadual, porque ela malfere a Constituição. Então, não incide aí limitação de índole federativa ou em razão da matéria perante os órgãos julgadores. Né? E aí, nessa toada, nós estudamos uma série de elementos associados com os requisitos extrínsecos do recurso extraordinário. Trabalhamos a ideia do recurso ordinário e do recurso extraordinário, inclusive com a leitura da súmula 279 do Supremo, e vamos hoje aprofundar nos requisitos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Só um instantinho, não apareceu aqui ainda não. Não estou conseguindo aqui. Aí.
que agora vai. Compartilhar a janela. Essa aqui, muito bom. Deixa eu ver como é que vai ficar no nosso quadrado aqui a leitura. Pois muito bem, avançando aqui então na tela, nos requisitos intrínsecos do RE, né? O primeiro requisito é a exposição do fato e do direito. Na sequência, é preciso que haja a demonstração do cabimento do recurso interposto. Está brilhando em amarelo aí na tua tela. Quais são esses requisitos para, né, a admissibilidade do extraordinário? Não estou nem falando do mérito, estou falando só de admissibilidade, que ele seja conhecido. O primeiro requisito é a exposição, né, do fato de direito. Nós vimos, mas o primeiro demonstrativo de cabimento reside no permissivo constitucional, que são as alíneas do artigo 102, inciso 3 da Constituição. Tá? Na sequência, tem que ser demonstrada que há ofensa direta à Constituição. Vale dizer, não é possível que haja debate fático probatório em sede de apelo extremo. Pré-questionamento também é um requisito intrínseco e ele está associado com aquilo que nós já conversamos, ventilar a matéria constitucional, debater a matéria constitucional, suscitar a matéria constitucional nas instâncias ordinárias. Para quê? Para que não se haja, né, não se construa aí uma jurisprudência defensiva do Supremo em face da subida de recursos numerosos em demasia. E ainda a transcendência subjetiva da matéria versada no processo, né, a qual a doutrina e apropriadamente o CPC 2015 intitularam de repercussão geral. E, por fim, as razões do pedido da reforma ou de invalidação da decisão recorrida que, em tese, viola o texto da Constituição. Tá? No exercício da demonstração do cabimento do recurso, pessoal, o primeiro elemento é o pré-questionamento. Tá? Veja você que pré-questionamento, como eu já narrei sobejadamente aqui para vocês e faço novamente, por quanto importante é, ventilar a matéria versada na inconstitucionalidade nas instâncias ordinárias. Ou seja, é preciso que o TJ, a Câmara, a turma, os juízes monocraticamente, o TRE, o TRT, o desembargador do trabalho, né, o juiz federal da justiça militar, o juiz de direito, da vara de fazenda pública, da vara de família, ele tenha se manifestado sobre a inconstitucionalidade nas instâncias ordinárias. Tá? Melhor posicionando, não necessariamente tenha se manifestado, mas que a matéria tenha sido levada ao tribunal. Por quê? Porque pode ser que ele não se manifeste. Né? O juiz não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos coercitivamente. Tá? Mas, se for um ponto relevante, né, qual seria o remédio cabível? Bem sabem vocês, né, que desafiam os embargos de declaração. E esses embargos de declaração, né, estão bem na tela aí, têm por efeito produzir o pré-questionamento. Como assim, Rafael? Quer dizer que se eu levar uma questão, suscitar a questão federal, né, reserva de vaga, né, em uma unidade da federação tem reserva de vaga para pessoas trans, né, e o seu cliente não esteja sendo beneficiado por essa reserva de vagas, mas pelo contrário, está sendo em tese prejudicado aí pela redução do número de vagas. Essa matéria tem de ser ventilada, tem de ser questionada nas instâncias ordinárias. Então, por mais que, né, seja matéria constitucional, importa, né, que os causídicos, né, trabalhem a questão desafiando o pronunciamento jurisdicional. Se o tribunal ou o juiz monocraticamente vai se manifestar ou não a respeito dessa inconstitucionalidade é uma outra questão. E não há como obrigatoriamente produzir a manifestação nesse sentido. O que há é a possibilidade de manejar, de opor os declaratórios para o desiderato de informar que a matéria foi pré-questionada, ou seja, que o requisito do pré-questionamento já foi cumprido. Tá? Até para afastar a incidência da súmula 356, né, do processo em que você está manejando o apelo extremo. Tá? Afastando a 356 e a
282, né? Súmula 356 do Supremo, anota que o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Vem assim a súmula 282 do mesmo STF, anota que é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Tá? Então, perceba que pré-questionamento é um dos requisitos fundamentais, mas de fácil demonstração e de fácil procedência. Basta um pouco de diligência para entender e para manejar os declaratórios a fim de produzir o pré-questionamento. Aí eu fiz um questionamento mais a título retórico, ao final, no sentido de que é necessário que o órgão ACO, ou seja, o órgão recorrido, tenha se pronunciado expressamente sobre a matéria, ainda que em sede de embargos. A resposta só pode ser negativa. Não é necessário que o órgão tenha se pronunciado, até porque ele não é obrigado a se pronunciar sobre tudo. Professor, mas pode produzir uma inconstitucionalidade? Pode produzir alguma obscuridade? Pode. Né? Isso é um risco que se corre, mas não há falar de obrigatoriedade ou vinculatividade de se manifestar sobre todas as matérias versais. Tá? Daí sim, basta os declaratórios que se considerará pré-questionada a matéria. Repercussão geral é o segundo requisito aqui, né, de cabimento que nós temos que adentrar. Repercussão geral está associada, gente, com a transcendência dos motivos subjetivos que povoam o recurso extraordinário. Tá? Objetivamente, professor, o que é repercussão geral? A repercussão geral, ela é a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, tá? Está associado com econômico, ou político, ou social, ou jurídico. E essas questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, elas irão ultrapassar os interesses subjetivos do processo. A doutrina vai chamar isso de transcendência subjetiva do extraordinário. Tá? Exatamente por quê? Porque, como o nome mesmo já diz, é um recurso extraordinário e, portanto, para que haja o exame da matéria constitucional versada nele, há que transcender ao simples interesse das partes. No entanto, né, o próprio CPC anota que haverá repercussão geral, a gente chama repercussão geral ficta, né, ou automática. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnado um acordo que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, né, se o julgado está contrariando o entendimento julgado, jurisprudência ou súmula do STF, é repercussão geral automática. Tá? Ou ainda tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, observada aí a reserva de plenário, obviamente, como nós já sabemos. Então, se a matéria é recorrida, se a decisão é recorrida, né, ou seja, o acórdão recorrido contrariar a súmula do Supremo, ou reconheça a inconstitucionalidade, declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, a repercussão geral é presumida, portanto, não há a necessidade de demonstrar a transcendência. Há a necessidade de demonstrar, sim, a jurisprudência do Supremo ou que houve o reconhecimento da inconstitucionalidade no caso concreto. Uma vez reconhecida a repercussão geral, o ministro relator, no STF, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e tramitem no território nacional. A súmula, né, entre parênteses, a tese, entre aspas, da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá como acorda. Né? E o Supremo Tribunal Federal reconhece a existência de repercussão geral e fixa a tese, dizendo que como, né, tal e qual deve ser a interpretação da matéria constitucional a ele submetida. Percebam vocês, né, que se for reconhecida, ela vai a julgamento. Se for negada a repercussão geral pelo STF, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos extraordinários sobrestados na origem e que versem sobre matéria idêntica. Né? Ou seja, não sobe tudo, sobem representativos da controvérsia. Para quê? Para que haja viabilidade de exame da matéria por parte do STF.
Rito de processamento do extraordinário no juízo ACOL, ou seja, no juízo das instâncias ordinárias, né, de onde vem o acordo recorrido, e do próprio STF. Nós chamamos de essa sistemática de processamento do extraordinário no Supremo e no Tribunal ACOL, no Tribunal de Piso, no Tribunal de Origem, né, de duplo juízo de admissibilidade. Tá? Duplo juízo. E aí, geralmente, os regimentos internos dos tribunais, né, eu não estou falando do Supremo, estou falando dos tribunais ordinários, vão prever que é o presidente ou vice-presidente do tribunal que examinará os extraordinários. Tá? Presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, então eu estou aqui interpondo o extraordinário a partir de uma decisão prolatada na segunda Câmara do TRF da segunda região, por exemplo. Né? Presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido abre prazo para as contrarrazões, né, para que a parte ex adversa junte suas contrarrazões, e na sequência realiza, né, após concluído, realiza um juízo monocrático. Então, esse juízo monocrático pode A, negar seguimento, ou B, encaminhar, né, para o órgão julgador, né, ou ainda sobrestar o recurso. Tá? Pois muito bem, vamos ver aqui o passo a passo das decisões ainda na instância ordinária, ou seja, ainda do tribunal recorrido. Primeira decisão passível de ser tomada pelo presidente ou vice do tribunal ACOR, né? Negar seguimento. Negar a contradecisão que nega seguimento dentro do tribunal recorrido, pessoal, tá? Desafia agravo interno nos termos de 2021 da nossa lei adjetiva civil. O recurso extraordinário, né, vai ser negado seguimento. O recurso extraordinário que discuta questão constitucional a qual o Supremo não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou o recurso extraordinário interposto contra acordo que esteja de conformidade com o entendimento do Supremo, exarado, né, na sistemática do regime de repercussão geral. Então, se não tiver repercussão geral, ou seja, se a matéria para a qual o Supremo já disse que não tem repercussão geral, ou se é uma matéria, né, que está de conformidade, de acordo com a tese fixada pelo STF, excede a apreciação da repercussão geral, o presidente do tribunal recorrido vai negar seguimento. Tá? Também irá negar seguimento, pessoal, a um recurso, decidi mais aqui, né? Também irá negar seguimento a um RE ou recurso especial, né, interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o julgamento do Supremo exarado no regime de julgamento dos repetitivos. Então, se já foi submetida a matéria de julgamento no Supremo e o órgão recorrido está de conformidade com a inteligência do Supremo, não há falar em subida, né, em seguir o apelo extremo, a negativa de seguimento. Tá? Lembrando que negativa de seguimento desafia agravo interno nos termos de 2021. Okay? Agora, se não, o presidente, né, olhou para aquele acórdão, olhou para a jurisprudência do Supremo e viu que está contrariando. O que ele vai fazer? O tribunal dele, o TRF2, está contrariando a inteligência do Supremo. O que ele vai fazer? Encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação. Então, se foi lá a segunda Câmara Civil do TRF2, né? Sei lá, foi a terceira turma do TRT5, o presidente do tribunal vai encaminhar de novo para aquela turma, tá? Para realizar o juízo de retratação, ou seja, para mudar o seu julgado para que ele fique de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, a linha B vai prever a providência de o presidente do tribunal, uma vez examinado o extraordinário, encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em sede de repercussão geral. O relator pode dar ainda, ou melhor, o presidente ou vice do tribunal recorrido pode ainda determinar o sobrestamento do recurso que versar sobre controvérsia ainda não decidida pelo STF, né? Ou seja, matéria que ainda não tenha sido debatida no Supremo Tribunal Federal e que venha a ser futuramente, não é,
submetida. Então, esse é o ponto sobre esse tal recurso, exatamente para evitar que subam recursos versando sobre a mesma matéria, senão eles vão ser todos julgados na dinâmica dos repetitivos. Então, para evitar que haja a subida de um outro recurso que verse sobre matéria que já está sob a jurisdição do Supremo, não há, né, vantagem. Muito pelo contrário, pode produzir decisões eventualmente antagônicas e, portanto, teratológicas dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, de modo que o CPC determina que cabe ao presidente ou vice-presidente do Tribunal ACO, em seu primeiro juízo de admissibilidade, sobrestar, né, ou seja, suspender o recurso que versar sobre matéria ainda não decidida pelo STF. Lembrando que essa decisão naturalmente desafia agravo interno, ou seja, para o plenário do Tribunal ordinário. Okay? O que o presidente do Tribunal Ordinário, né, pode fazer, ou o vice-presidente pode fazer ainda? Pode, se não subiu ainda a matéria, né, ele pode selecionar aquele recurso, porque ele está muito bem instruído, a argumentação é muito boa, de fato, é uma questão constitucional, sobre a qual nós aqui ainda não nos manifestamos, ou já nos manifestamos, mas o Supremo não examinou a matéria, e eu posso selecionar, né, o presidente do TJ pode selecionar aquele RE como representativo da controvérsia, e ele remete àquele extraordinário para ser apreciado perante o STF, tá? Então, se subir como representativo da controvérsia é porque o recurso está muito bem construído, muito bem fundamentado e, portanto, capaz, né, de fomentar uma dúvida, fomentar o debate a respeito da constitucionalidade sobre a matéria. Ok? Então, esses são alguns, né, dos caminhos que pode tomar o presidente ou vice-presidente do Tribunal ACO. Se ele examinar o mérito da questão, né, ele pode realizar, isso aqui é tudo negativa de segmento. Né? O juiz monocrático negou segmento, encaminhou, sobrestou ou encaminhou como representativo da controvérsia. Agora ele pode ingressar no mérito da questão. Se o plenário do tribunal recorrido ainda não se examinou não se debruçou sobre a questão, é possível, né, que haja submissão da matéria ao plenário ou ao órgão especial, a depender, como nós já sabemos, do quantitativo de julgadores no plenário, tá? Para fins de apreciar a admissibilidade e apreciar a constitucionalidade da matéria. E aí o presidente pode falar que não, né? Esse extraordinário não pode ser admitido, porque o mérito dele não interessa, o mérito dele não está de acordo com o julgado desse tribunal recorrido, ou, né, em desacordo com o Supremo Tribunal Federal. Então, se ele não admitir, porque aprecia o mérito do recurso, ele dá ciência às partes, e essa decisão desafia agravo, só que não é agravo interno, é agravo para o Supremo Tribunal Federal, é o chamado ARE, né, agravo em recurso extraordinário. Agora, se ele for admitido, né, é claro, o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido vai submeter a matéria a julgamento do plenário, né, desse tribunal ordinário, para um possível juízo de retratação. Se o plenário do tribunal der provimento ao recurso, ou seja, mudar o seu entendimento, né, se retratar, o recurso vai perder o objeto. O recurso perde o objeto. Tá? Se não, né, se não houver sido a matéria ainda apreciada pelo Supremo, ele pode remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, desde que, o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos. Tá? 2, o recurso tenha sido selecionado como o representativo da controvérsia, como eu já narrei a vocês. Ele é muito bem instruído, muito bem formulado, então, portanto, ele preenche requisito para a subida e para desafiar a manifestação do Supremo a respeito do conteúdo nele versado. Ou 3, tá? Também caminha para o Supremo se o tribunal recorrido, o tribunal ordinário, a instância ordinária, tiver refutado, tiver afastado, né, o juízo de retratação. Portanto, ter mantido a sua decisão, a qual recai a pecha de inconstitucional e que, evidentemente, atrai aí o julgamento do STF a respeito do mérito da matéria para que uniformize a jurisprudência. Tá? Então, se for inadmitido ou admitido, né, porque o presidente do tribunal ou o vice-presidente ingressou no mérito
julgamento do recurso. Tá? Se for inadmitido, né, desafia agravo em RE, então agravo sobe para o STF. Pois muito bem. Na hipótese de interposição, na hipótese de interposição conjunta de RE e RESP, né, de recurso extraordinário e recurso especial, respectivamente, né, perante o Supremo Tribunal Federal e perante o STJ, os autos serão remetidos primeiro ao STJ para enfrentar a questão federal, né, primeiro. E depois, o Supremo Tribunal Federal se debruça sobre a matéria. Pode ser que até haja a interposição de outros REs em razão dos julgados do STJ, né, enfrentando as questões federais, as interpretações, ou, né, a uniformização da interpretação da legislação federal. Muito bem. Sobreviveu a isso tudo aqui o RE, né? Sobreviveu isso aqui o RE, chega o extraordinário, ou o agravo em recurso extraordinário no Supremo. Chegou ao Supremo, é feito um outro juízo de admissibilidade. Então, chegou ao STF, sorteia o relator, né? Distribui quem vai ser o relator da matéria, e aí ele irá, né, apreciar em outro juízo de admissibilidade qual será o destino daquele apelo extremo. Tá? Se ele admitir o recurso extraordinário por um fundamento, né, ou seja, com base lá na linha B, a linha bravo do inciso 3º do artigo 102 da Constituição, devolve-se ao STF o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Né? É o chamado efeito devolutivo em profundidade do RE, que, claro, não é tão profundo quanto o efeito devolutivo de uma apelação, né? Mas é um devolutivo em profundidade. O recurso, ele é o único que versa sobre a matéria. Ele preenche os requisitos extrínsecos, né, que nós já vimos. Há pré-questionamento, há repercussão geral, aí o relator aprecia monocraticamente. Tá? Monocraticamente. Agora, está no rol de repetitivos, cuja disciplina repousa no artigo 1036 e seguintes do CPC, aí é preciso que haja, né, afetação. Veja, se está no rol de repetitivos, tá, no teor do 1036 e seguintes, sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento. Para quê? Para preservar a integridade da jurisprudência e promover a segurança jurídica e previsibilidade dos julgados. 2. O presidente ou vice-presidente de TJ ou de TRF selecionará 2 ou mais recursos representativos da controvérsia que serão encaminhados ao Supremo para fins de afetação, determinando, na sequência, né, a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, sejam individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Tá? Então, para que é selecionado o representativo da controvérsia? Exatamente para evitar que um batalhão de recursos, né, subam para apreciação para julgamento perante o Supremo Tribunal Federal e que a primeira turma julgue de um jeito, a segunda turma julgue de outro jeito, os ministros monocraticamente a quem tenha eventualmente sido distribuído apelos extremos sobre a mesma matéria, julgue de modo diferente. Tem aí 3, 4, 5 entendimentos diferentes em sede do mesmo tribunal, na verdade, não em sede do Supremo Tribunal Federal. Percebam que a escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do TJ ou TRF não vinculará o relator do Tribunal Superior. Não vincula, obviamente, não há a hierarquia ex-adversa aqui, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Tá? O tribunal, o relator do Tribunal Superior, no Supremo, também poderá selecionar 2 ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito, independentemente, por óbvio, da iniciativa do presidente ou vice do tribunal de origem. Então, tanto o presidente do TJ ou TRF na origem, ou o TRT, ou o TRE, né, dependendo da matéria, ou Justiça Militar no STM, né, ele irá selecionar pelo menos 2 aí, representativos da controvérsia. E o ministro do Supremo, a quem for originariamente atribuída a matéria, pode, no acervo de extraordinários pendentes em seu gabinete, selecionar mais 2, 3, 4 representativos da controvérsia. Selecionados os recursos, o relator no Supremo conferirá, né, preenche os requisitos extrínsecos,
Ok, preenche. A pré-questionamento, foi pré-questionada a matéria, ou eu vou para a incidência da súmula 356.282. A repercussão geral, ou seja, a matéria tem uma transcendência subjetiva, se sim, né, ele irá proferir decisão de afetação. Né? Após, portanto, esse iter aí de perguntas que ele deve responder, ele irá proferir a decisão de afetação, da qual, a alfa, né, identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento. Com precisão, pessoal, quando o legislador fala em precisão, ele está dizendo que o julgamento do extraordinário ele vai produzir uma tese jurídica que vai ser, né, vinculante aos demais tribunais, e que irá vincular todos os demais tribunais e juízos na apreciação de matéria idêntica. Daí a ideia de que, né, é preciso que haja a identificação precisa de qual é a matéria que está sendo submetida a plenário. Perceba que essa precisão está associada com a aplicabilidade maior ou menor da tese que vai ser fixada pelo STF por ocasião do julgamento do mérito do recurso extraordinário. Tá? Bem assim, quando ele definir qual é a questão que vai ser submetida a plenário, né, em uma frase, em uma tese de ementa bem curta, ele determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Bem assim, o relator no Supremo poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos TJs ou TRFs a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Ele pode pedir mais representativos da controvérsia. Olha, eu não achei que está suficiente, não preciso de mais processos, mais recursos para identificar com precisão a tese que está sendo ventilada, que está sendo levantada nessa instância. Na linha delta, eu inseri para vocês aqui uma observação, que é a observação do distinguishing. Tá? E aí já eu falo para vocês como é que funciona o procedimento de distinguishing, né, de distinção. Tá? O que é isso? Demonstrando, tá, distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no especial extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. Como assim, professor? Olha, quando o relator determina a suspensão dos processos que versem sobre a idêntica matéria, eles ficam sem julgamento. No entanto, pode ser que quem examinou a matéria versada no recurso, quem examinou mais a matéria versada no recurso, tenha percebido que há uma distinção do seu caso em relação ao caso que já subiu ao Supremo, ele pode instaurar o procedimento de distinguish. Como assim? Ele pode dizer, olha, presidente do TJ, vice-presidente do TRF, o meu processo aqui está sobrestado por conta de um RE que subiu para o Supremo e que foi afetado para julgamento, mas o meu caso é diferente. Por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Então, ele vai demonstrar qual é a distinção do seu caso para os demais casos, para que ele não fique o quê? Sobrestado, para que ele não fique com andamento suspenso até que se ultime o julgamento da matéria pelo Supremo, que pode levar uma semana, mas pode também levar 1 ano, 2 anos, tá? A depender da complexidade ou dos interesses, né, envolvidos aí no apelo extremo, tá? Já a gente aprofunda no distinguish. Okay? Pois muito bem. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia, ou os decidirão aplicando a tese firmada. Então, quando o Supremo apreciar a matéria, ele vai fixar uma tese, um verbete de tese, e esse verbete de tese vai ser aplicado pelos desembargadores, pelos ministros, pelos juízes, em todos os órgãos colegiados em que estiver pendente aqueles sobrestados lá de trás. Negada a existência de repercussão geral no extraordinário afetado, serão considerados automaticamente não admitidos, né, inadmitidos, os extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. Então, se não tiver repercussão geral, todos os extraordinários nas instâncias ordinárias, todos os TJs, TRFs, TRTs, TSE, TREs do Brasil serão, né, inadmitidos. Ok? E aí o Supremo vai cuidar para que haja a publicação
do acórdão que nós chamamos de acórdão paradigma, ou seja, o acórdão modelo, que é o do julgamento do Supremo, que deve ser, não é, replicado em todos os casos que versarem sobre a mesma matéria nos órgãos colegiados dos tribunais. Então, publicado o acórdão paradigma, o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais e extraordinários sobrestados na origem se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. Então, se o acórdão recorrido coincidir com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não haverá a subida, né? Haverá negativa de seguimento. Tá? O órgão que proferiu o acórdão recorrido a partir da publicação do acórdão paradigma na origem, reexaminará o processo de competência originária, remessa necessária, o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do STF. Então, se o meu TRT de segunda região aqui tem julgado em sentido diferente daquele que o Supremo acabou de julgar, eu vou precisar voltar para reexaminar o processo da competência originária, remessa necessária, ou recurso que tenha sido anteriormente julgado naturalmente pela instância plenária, tá? Pelo órgão plenário ou especial. Publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo grau de jurisdição retomarão curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo STF. Publicado o acórdão paradigma, né, e se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público objeto de concessão, permissão, autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ente ou entidade, a agência reguladora competente para a fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Tá? Então, se impactar serviço público, né, ainda que seja objeto de concessão, permissão, autorização, o STF irá determinar, né, que sejam cientificados aí os órgãos, os entes, né, ou entidades reguladoras para a verificação do entendimento. Então, veja, né, como é realizado primeiro o filtro, né, de segmento ou não segmento do extraordinário, depois é realizado o filtro de admissibilidade ou não no tribunal de origem, depois que chega ao STF é realizado outro filtro de admissibilidade ou não para ser enfrentada a matéria, para verificar se a matéria de fato tem repercussão geral, fixando desde logo o relator, né, qual é a tese de repercussão geral que vai ser submetida ao plenário do órgão julgador, né, no caso Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então percebam que é uma dinâmica bastante intrincada, bastante complexa, que exige, né, que você caminhe aí por essas observações que eu fiz. Isso aqui é uma coisa que, né, quando a gente está em aula ordinária na graduação, são 2 aulas praticamente para falar de extraordinário, pelo menos aí 2 aulas de 3 horas cheias, e que a gente faz um apanhado dos principais tópicos, vendo o que caiu principalmente nas últimas provas da ordem, para que você, né, acerte aí essas questões. Tá? Atenção 1, atenção 2 e atenção 3. Primeira atenção aqui, marrom, dizendo para você o seguinte, ó, a parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, independente de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação, mas, lógico, desde que antes de proferida a sentença. Se a questão dela discutida for idêntica à resolvida pelo representativo da controvérsia. Então, se já houver representativo da controvérsia, né, questão decidida, a parte pode desistir da ação. Para quê? Para não gerar custas e honorários de sucumbência, né? Olha lá na parte final. Se a desistência ocorrer, sublinhada em negrito, antes da contestação, a parte ficará isenta de custas e de honorários de sucumbência. Então, é importante ficar atento às matérias que estão pendendo de julgamento em sede de recurso extraordinário e especial, respectivamente no STF e no STJ. Por quê? Se o representativo da controvérsia versar sobre matéria idêntica àquela que eu estou debatendo aqui, né, é possível, se o STF ou o STJ terem julgamento em sentido contrário ao que eu pleitei para o cliente representado, eu posso desistir. Tá? E o ideal é a desistência antes
da contestação para não produzir aí, ao seu cliente a obrigatoriedade de pagar custos e honorários de sucumbência. Atenção! Hipótese de cabimento de recurso extraordinário. Área. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admitir, ou seja, que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Então, veja aqui a desafio de agravo RE se o tribunal recorrido aplica aí entendimento diverso para inadmitir o RE. Mais uma atenção para você aqui, que é a hipótese de embargo de divergência em recurso extraordinário no Supremo. Um embargo de divergência entre as turmas, primeira e segunda turma. Olha lá. Acórdão da turma que divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma, ambos de mérito, ou ambos relativos a juízo de admissibilidade, ou um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Então, nessas hipóteses, há a possibilidade de oposição dos embargos de divergência em sede extraordinária no Supremo Tribunal Federal. Ou assim, professor, primeira turma do Supremo julga um recurso extraordinário no sentido X, segunda turma julga no sentido Y, plenário julga no sentido Z, cabe embargo de divergência para o plenário. Agora, se é só entre as turmas a controvérsia, cabe para o plenário igualmente. Então, está associado com a manutenção da integridade da jurisprudência. Beleza? Então, com essas observações aqui, a gente fecha essa parte do recurso extraordinário e aí marca a gaivota tica aqui ao controle de constitucionalidade pela via incidental, fechando a mecânica difusa do controle de constitucionalidade. Tá? Eu fiquei devendo para vocês o distinguish, estou me lembrando, mas eu vou fazer o outro caminho, o outro item aqui. Eu vou caminhar para a reclamação no controle difuso de constitucionalidade, porque eu sinto que pode ser objeto de cobrança uma questão sobre reclamação. Tá? E a reclamação do CPC, cuidado, não é reclamação trabalhista não, hein? Alto lá. Vamos lá. O artigo 988 do CPC elenca algumas hipóteses de cabimento da reclamação. A gente chamava de reclamação constitucional antes do CPC 2015, mas é a reclamação. Primeiro, cabe a reclamação para preservar a competência do tribunal. Segundo, cabe a reclamação para garantir a autoridade das decisões do tribunal. Terceiro, cabe reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante de decisão do Supremo, proferida em controle concentrado de constitucionalidade. E, por derradeiro, cabe reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou de IAC, incidente de assunção de competência. Então, são as hipóteses de cabimento da reclamação forte no permissivo do 988 do CPC. Endereçamento e instrução. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Ela pode ser proposta perante qualquer tribunal e o seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Então, a reclamação está associada com a jurisprudência ou com a autoridade dos julgados dos tribunais. Requisitos de admissibilidade. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, aí vocês conhecem as rescisórias para esse desiderato. E 2, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou espécies repetitivos quando não esgotadas as instâncias
ordinárias, ou seja, é vedado utilizar a reclamação para fins de atalho. A reclamação não se presta para atalho nas instâncias ordinárias. Então, é preciso que haja o esgotamento das instâncias ordinárias para que a reclamação seja admissível. Tá? Uma vez admitida, né, a reclamação, ela passa a seguir a ritualística do 989 ao 993 do CPC. Né? Ao despachar inicial, o relator 1 requisitará informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado e prestará essas informações no prazo de 10 dias. Se necessário, o relator ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável, isso que é versado, na maioria das vezes, como pedido de medida cautelar. 3. O relator determinará a situação do beneficiário da decisão impugnada, que terá 15 dias para apresentar a sua contestação. Tá? Então, na reclamação, desafiei a contestação. Observação. Transcendência do interesse subjetivo. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Professor, mas não tem que demonstrar interesse subjetivo na causa? Não, não é obrigatório. Tá? Transcende o interesse subjetivo, portanto, qualquer pessoa, qualquer interessado, poderá impugnar o pedido do reclamante. É aberta a vista o MP, né? Obviamente, para ofertar parecer na qualidade de custos legis, se não foi quem interpôs a reclamação. Se for julgado procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante do seu julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. Tá? Então, se for julgada procedente, o tribunal cassa a decisão que exorbitou a competência do tribunal ou que não está observando a competência e ou determinará, né, outra providência a ser tomada para fins de solução da controvérsia nele versada. De toda sorte, o presidente do tribunal competente para apreciar a reclamação determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se depois o acordo. Né? Esses são procedimentos processuais que podem vir a ser cobrados. O que importa é hipótese de cabimento para a reclamação. Preservar a competência do tribunal, ou seja, manter a interesse e integridade da competência do tribunal. 2. Garantir a autoridade e aplicabilidade das decisões do tribunal. 3. Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF tomada em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Lembra, aplicabilidade ex tunc, erga omnes. Por derradeiro, cabe reclamação número 4, para a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, que é apreciado, né, pelo colegiado, geralmente pelo colegiado máximo, né, pelo plenário dos tribunais, para fins de manutenção da perenidade, integridade, interesse, harmonia e segurança jurídica, né, da jurisprudência e da segurança jurídica, ou em sede de incidente de assunção de competência. Tá? Lembrando que a reclamação ela exige esgotamento da instância ordinária para fins de sua apresentação. Tá? E aí a doutrina vai caminhar no sentido de que a reclamação tem um viés autônomo de impugnação, né? Exatamente porque ela desafia contestação, né, da parte ex-adversa, quando o reclamado tomar conhecimento, né, aquele que está se beneficiando pela decisão impugnada, ele poderá contestar a reclamação e não contra-arrazoar. Né? É o que dispõe, né, o 989 e 993 da nossa lei adjetiva civil. Tá? Então é importante ter esses pontos aí da reclamação e que nós adotamos uma posição no sentido de que, julgada procedente a reclamação pelo colegiado responsável por tal mistério, então, o tribunal cassará a decisão exorbitante do seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Beleza? Pois muito bem. Volto eu aqui para a tua tela para relevar, portanto, no controle de constitucionalidade o papel dos apelos extremos, né, que são os recursos extraordinários, quais são as possibilidades de segmento, negativo de segmento, de admissibilidade ou inadmissibilidade, isso tudo sem falar do mérito
do extraordinário, né? Duplo juízo de admissibilidade, tanto no tribunal recorrido, né? No tribunal prolator do acórdão recorrido, ou no STF, né? Para fins de subida do extraordinário, e depois a sistemática da repercussão geral, que é de fundamental importância vocês entenderem, tá? Porque as teses fixadas em sede de repercussão geral, elas irão, né, se espraiar quase que vinculativamente, né, quase que em sede de controle de constitucionalidade concentrado, né, em abstrato, exatamente por quanto o Supremo vai enunciar teses, né, em julgamento de repercussão geral que são apontadas aí pelos tribunais como razões de decidir e razões de subida ou negativa de subida, né, negativa de segmento de recurso extraordinário. Vimos as hipóteses em que desafia agravo interno, vimos as hipóteses em que desafia agravo em recurso extraordinário, né, se for inadmitido, agravo em recurso extraordinário, se for negativa de segmento, agravo interno para o plenário do tribunal ACO, né, para que ele possa eventualmente reexaminar a matéria e verificar se é hipótese de subida ou não, e aí fazer o primeiro filtro de admissibilidade para só depois o Supremo Tribunal Federal exercer o segundo filtro. E aí é papel, né, preponderante da reclamação, no que consiste a forma de preservar a autoridade dos julgados do Supremo Tribunal Federal, né, quando alguém descumprir julgado do Supremo e forem esgotadas as instâncias ordinárias, é possível que haja a subida da matéria, a alçada dessa matéria em sede de reclamação para o STF. Pois muito bem, nesse ponto só me cabe agradecer penhoradamente a presença da Andréia, da Cristina, da Maria do Carmo, da Maria Gabriele, da Thaís Pereira, da Vera Lúcia, nosso queridíssimo organizador que está conosco sempre online também. Agradecer a presença de vocês, né? Dizer que nosso próximo encontro vamos tratar do procedimento de distinguishing e inversar já em direitos e garantias fundamentais. Então, desejo muita sorte a todos, agradeço a presença. Não esqueça de assinar lá, né, a lista lá da frequência para fins de computar as horas complementares. E um forte abraço, fiquem com Deus. Até muito breve.